Paulo Clias. Bom dia a todos. Paulo Clias é pró-doutor em Economia pela Universidade de Paris 13, especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Bom, obrigado, senador. Bom dia a todos, bom dia a todas. Para mim é uma satisfação, né, mais uma vez, a enésima vez, participar com vocês a respeito de um tema que eu venho acompanhando há décadas, né? Questão previdenciária e reforma previdenciária. Eu acho, e é uma pena que a presidente Simone Tebet não esteja aqui, quer dizer, com todo o respeito, com toda a humildade, eu acho que o calendário que vocês estabeleceram para discutir um tema tão relevante como esse está absolutamente comprimido e descompassado em relação à realidade efetiva do debate, né? E é também uma sugestão que eu faço ao senador Tasso, na condição de relator. Em alguns minutos aqui, a gente já percebeu que o debate sobre números são muito mais do que debate sobre números. Quer dizer, existe por trás dessas informações visões diferentes, interpretações diferentes a respeito da questão da seguridade social no Brasil, especialmente a respeito da questão previdenciária. E não só um problema de diagnóstico diferente, é um problema de como os impactos das soluções que estão sendo apresentadas vão provocar ou não aquilo que se pretende. Hoje é dia 22, quer dizer, hoje se encerra, teoricamente, pelo que está estabelecido, o debate no Senado, nessa comissão, nessa CCJ. De novo, com todo o respeito, eu acho que é muito pouco, né? Quer dizer, talvez seja o caso, eu humildemente, como cidadão, como servidor público, óbvio, né? Mas sugiro que isso seja revisto, esse calendário, porque o debate ele precisa ser feito. Quer dizer, os senadores e as senadoras precisam se esclarecer e, principalmente, a sociedade brasileira precisa se esclarecer. Tá certo? Quer dizer, então, isso era só uma reflexão pessoal, né, até numa forma de desabafo, mas eu acho que a presidente Simone Tebet, ela representou bem uma ideia que eu acho importante da gente reter. O Senado não pode ser um mero carimbador das propostas que vêm da Câmara. E, principalmente, eu reforço no caso de propostas ruins que vêm da Câmara, porque, infelizmente, foi isso que aconteceu. A gente está discutindo essa proposta que veio aqui. Se ela for promulgada dessa forma, vai ser um prejuízo enorme para o conjunto da sociedade, ou pelo menos para a grande maioria dos brasileiros e das brasileiras. E por quê? Na verdade, a gente tem uma proposta que ela melhorou um pouco aquele nível das maldades iniciais apresentadas pela equipe do superministro Paulo Guedes. Quer dizer, tinha aquelas ideias da capitalização, de extinção de BPC, pagamento de R$400 para uma família, quer dizer, que eram coisas absolutamente impensáveis, foram retiradas. Mas a proposta, isso que é importante da gente saber, ela ainda é muito negativa. Ela tem dois aspectos que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que permanecem. Em primeiro lugar, ela é regressiva. O que significa regressividade? Ela piora as condições dos que menos têm, dos que menos podem, e ela não toca nas condições do topo da nossa pirâmide, infelizmente, da desigualdade. O topo da pirâmide, os 5%, os 1%, os 0,5% que a gente quer, estão absolutamente intocados por essa reforma. Esse é o primeiro ponto. Ela é extremamente regressiva e ela tem que mudar. Já foi dito aqui antes de mim, como é que você muda a regressividade? Você inverte a lógica do ajuste. A gente está repetindo uma lenga-lenga que é absolutamente equivocada, inclusive para os defensores do establishment. A ótica de cortar, cortar e cortar. Você promove o equilíbrio através do corte de despesa. E você esquece que existe a possibilidade da recuperação de receita para promover, obviamente, que se interessa esse equilíbrio. E por isso que ela é muito regressiva. A gente mantém a isenção, por exemplo, já foi dito aqui, para lucros e dividendos. Isso é zero. Os bancos anunciaram lucros bilionários do primeiro semestre, todo mundo viu. São dezenas de bilhões de reais sobre o qual vão ser apropriados individualmente pelas pessoas e não recolhe um único tributo. Ah, Paulo, mas isso não é previdência. É óbvio que não é previdência, mas se a gente pensa a previdência, a Seguridade Social como um modelo de coesão e de solidariedade social, esses são os verdadeiros privilegiados. E eles teriam que dar a sua cota de sacrifício, eles têm que dar a sua cota de contribuição. E não, o projeto não toca nisso e continua focando no quê? Na despesa. Se diz, os ricos
Quem são os ricos, gente? Quer dizer, eu acho que o secretário, com todo respeito, ele vive em outro mundo. Ele vive na Noruega, ele vive na Dinamarca. Aí sim, aí você tem os ricos, tá certo? E você tem uma base social diferente. Quem é rico no regime geral da Previdência Social, vamos ser claros, 99% dos trabalhadores rurais recebem um salário mínimo. Aqueles que recebem, então, 1,1 salário mínimo, nessa lógica obtusa, ele é o rico, é óbvio, porque ele ganha mais do que a grande maioria. Ele não ganha R$900, ele ganha 1.000. Então ele é muito rico. Muito mais rico do que a média. No RGPS dos urbanos, é a mesma lógica que tem. Vocês sabem qual é o máximo do teto do RGPS dos ricos, dos milionários, que eles dizem que eles estão promovendo coesão? É R$5.000. Sabe quem recebe R$5.000 do RGPS? 0,01% dos beneficiários. 70% dos beneficiários estão até 2 salários mínimos. Infelizmente, ele confessou. Ele acha que quem tem 2 salários mínimos é rico. Aí é verdade. Quer dizer, se o nosso sonho é estabelecer uma sociedade que todo mundo ganhe 1 salário mínimo, aí perfeito. Quem ganha 2 ganha o dobro da média. Ele é um super privilegiado. Isso é uma loucura, gente. Foi mencionado, não, os empresários, os profissionais liberais. Eu quero saber qual é o empresário que depende da renda do RGPS para viver. Quais são os profissionais liberais, inclusive, que dependem da renda do RGPS para sobreviver, para ganhar 2 salários mínimos por mês, 3 salários mínimos por mês? Não. Todos eles ou são beneficiados pela isenção, ou vão para o outro modelo que todo mundo conhece, que é da previdência aberta, da capitalização. Vai fazer um fundo de capitalização num banco privado, ou no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica, e tem isenção e estímulo tributário. Se você faz uma previdência aberta, você abate 12% do seu imposto a pagar. Quer dizer, então, os privilegiados são aqueles que estão no RGPS ganhando um pouquinho mais do que um salário mínimo. Isso é uma loucura, me perdoem, tá certo? Quer dizer, existem informações, eu já cansei de fazer apresentações, não trouxe hoje aqui para não forçar, né, a atenção de vocês, eu acho que os números todo mundo conhece, e os números são exatamente opostos àqueles que o governo tenta apresentar. Quer dizer, eu faço parte de grupos que publicamos matérias, publicamos estudos, conseguimos, inclusive, evitar que a proposta do presidente Temer, que era muito menos pior do que essa, fosse aprovado com base nisso, porque a gente mostrava, olha, uma reforma da Previdência dessa natureza, ela não cabe. Se quisermos fazer algum tipo de mudança, tem que pensar na solidariedade, porque o debate ele está mal posto. Eu mostro para vocês aqui um livro que o presidente da CDH, senador Paim, a gente fez no lançamento, O Debate Desonesto. O meu amigo, meu colega Eduardo Fagnani, coletando informações dos principais estudiosos e conhecedores da questão previdenciária no Brasil. E o fato é que o debate está mal colocado. Por quê? Primeiro ponto, gente. A reforma da Previdência, ela vem para resolver os problemas do Brasil. Isso também é uma outra mentira, desculpa a expressão. O discurso foi feito na época da PEC, da chamada do fim do mundo, a Emenda Constitucional 95, tem que congelar todos os gastos sociais, porque senão o Brasil não cresceria. Isso vai fazer 3 anos agora em dezembro, a gente só viu recessão. A reforma trabalhista precisa, né, reduzir direito dos trabalhadores no momento de 13 milhões de desemprego para que o Brasil volte a crescer. A gente viu que a recessão só aprofundou. E o discurso da Previdência é exatamente o mesmo. Por isso que a gente não precisa dessa pressa toda, como está sendo colocada a faca no pescoço do Senado. Tem que provar amanhã, porque senão o Brasil não volta a crescer. Isso é mentira, gente. O que acontece? As despesas com previdência do orçamento da União. Vamos pegar isso. É isso que estaria impactando e provocando a crise, provocando a recessão, impedindo os novos investimentos, não é isso? Para 2020, as despesas vão ser as mesmas ou vão aumentar, independente da maldade que o governo queira com essa reforma, porque é direito adquirido, felizmente, porque é uma das formas de minorar os efeitos do austericídio. 2021 vão ser as mesmas despesas, porque elas estão dadas, acrescidas de novos. O problema é que a gente tem que resolver essa questão da crise com a retomada do crescimento, não com a redução das despesas. Esse é que é o ponto. Tudo se fala em função do PIB. Enquanto o PIB não voltar a crescer, a gente não vai ter uma recuperação da estabilidade fiscal. Esse é que é o ponto que está dado.
E aqui é importante a gente estabelecer que a gente, Brasil, quer dizer, pelo discurso oficial, está indo exatamente contra a corrente do que está sendo praticado no resto do mundo, inclusive pelos defensores do establishment. O senador Tasso Gereissati, ele deve conhecer André Lara Rezende, um grande economista e estudioso, foi principal colaborador dos governos do PSDB nos planos econômicos que foram feitos. Ele está dizendo com todas as letras, foram 20 anos de equívoco. E ele não está sozinho, porque boa parte daqueles que, por exemplo, nos Estados Unidos, na União Europeia, mudaram a sua visão, o fizeram porque perceberam que, a partir de 2008, 2009, a receita da austeridade é cega e burra, desculpe a palavra, mas é essa, ela não resolve a retomada do crescimento da economia. Para a gente sair dessa situação, a gente precisa, ao contrário, manter conquistas importantes como esse é a nossa Seguridade Social. Ela reduz a desigualdade, ela permite, nos momentos de crise, que a sociedade não tenha os efeitos tão maléficos que teria, como numa sociedade, numa hipótese futura, essa PEC tivesse sido aprovada. Imagina o Brasil hoje, sem RGPS, todo mundo na capitalização, dependendo de instituição financeira para receber o seu benefício. Ia ser exatamente o que aconteceu no Chile, exatamente o que aconteceu na Argentina, a população idosa na miséria e o governo tendo que reestatizar o regime para garantir um mínimo de previdência. Quer dizer, então, eu acho que a gente precisa recolocar o debate nos seus próprios termos. Tá certo? Quer dizer, não existe privilégio no RGPS, isso a gente precisa ter muito claro. A gente viu aqui o depoimento dos mineiros, a gente viu o depoimento dos professores. Imagina se a gente tivesse aqui o depoimento dos trabalhadores rurais, a pessoa que passa a sua vida cortando cana na foice, tá certo? Com as condições de trabalho que a gente sabe e com a interinidade do contrato de trabalho. Vai exigir desse indivíduo, dessa mulher, desse homem, 40 anos de contribuição. Quando ele se aposenta mais cedo, ele é um privilegiado. Isso é uma loucura, tá certo? Quer dizer, os verdadeiros privilegiados, eles não estão sendo afetados. E é eles que a gente tem que buscar. São aqueles que não são servidores públicos, são aqueles que não são trabalhadores nem urbanos nem rurais e não são aposentados de nenhum desses regimes. É esses que a gente tem que buscar. Quer dizer, se eles não são participantes do regime, pouco importa. A reforma da Previdência tem que prever mecanismos de aumento de receita. E o aumento da receita não é fazendo a alíquota extraordinária, não é aumentando a alíquota para o RGPS ou aumentando a alíquota para o servidor público, não é esse o caminho. O caminho é fazer com que as pessoas, por exemplo, já foi dada a informação, que tem renda mensal de R$300 mil a título de lucros e dividendos, porque ele é um empreendedor, essa é a ideia, ele dá a sua cota de sacrifício do Brasil, então ele não precisa recolher imposto de renda. Esse não é o privilegiado. Né? Agora, o sujeito que, por condições de trabalho, passou a sua vida a 100 metros de profundidade, explodindo dinamite, correndo risco de vida, ou cortando cana no sol de 40 graus, esse, se quiser se aposentar mais cedo, por condições especiais, não, ele é um privilegiado e a reforma vem aí para acabar com os privilégios. Isso é um nonsenso, tá certo? Quer dizer, a gente precisa trazer o debate para uma forma de resolver os verdadeiros problemas do país, tá certo? Quer dizer, está claro, todas as projeções que o governo está usando oficialmente, isso foi pedido, inclusive, na Câmara dos Deputados, e eles não ofereceram as respostas oficiais. Por quê? Porque as informações são equivocadas. Não quero dizer que são mal intencionadas, nem sei se é esse o caso, mas são informações equivocadas. A curva que ele apresentou, por exemplo, sobre o regime próprio dos servidores públicos da União, por exemplo, isso é um contrassenso. A partir de 2013, as pessoas não falam mais... Agora é 1 minuto, eu dei 10 mais 5. Vou encerrar, senador, obrigado. As pessoas não falam, mas a partir de 2013, nenhum servidor público vai receber da União o seu salário na forma do benefício previdenciário quando se aposentar. Porque a partir de 2013 foi feita a equivalência de isonomia entre servidor público e trabalhadores do setor privado via CLT. E a União vai pagar no máximo o teto do INSS. Então aquela curva é uma mentira, infelizmente, a gente tem que dizer.
porque depois de 2013 ninguém vai receber mais da União o valor da sua aposentadoria integral. Porque o senador Paim lembrou, tem o FUNPRESP, o Fundo de Previdência Complementar da União, tá certo? E a União contribui, o servidor contribui, e daqui a 30, 40 anos, esses indivíduos vão estar recebendo não da União, vai estar recebendo da União o limite do RGPS, como todo trabalhador, mais a complementação do fundo de pensão. Então, essa curva cai. Daqui a 10, 15 anos ela está caindo, porque eu, daqui a 40 anos, provavelmente vou estar morto, né? Se eu tiver vivido 100 anos. E daí o Paulo Clias não vai mais fazer, entre aspas, a contribuição para o déficit da União. Tá certo? O que vai acontecer? As pessoas que vieram depois de mim, as novas gerações, porque Previdência é um processo geracional, já vão estar no novo regime. Então, isso é um catastrofismo que não se justifica. Quer dizer, eu reforço o argumento, a gente precisa fazer uma extensão desse período de debates, porque os senadores e as senadoras, infelizmente, ainda não estão bem informados. Eu falo pelos que estão aqui, imagina os outros 60 e poucos que não estão aqui. Porque é uma medida extremamente dura, tá certo? Uma questão estratégica para o desenho de sociedade futura que a gente está fazendo e que o Senado tem que ter muita responsabilidade para fazer. Para finalizar, não precisa ser amanhã, não precisa ser depois de amanhã, não precisa ser no mês que vem, porque, como eu disse, os efeitos são de médio e longo prazo. Então, se o Senado fizer alterações que são necessárias, e mesmo que isso volte para a Câmara, não tem problema, a Câmara aprova até o final do ano com as mudanças que foram feitas. Por quê? Porque o estratégico do Brasil daqui a 3, 4 décadas é muito mais importante do que qualquer afogadilho da gente votar esse negócio num final de sessão com a faca no pescoço. Então, eu agradeço mais uma vez pela atenção, desculpo ter passado um pouco do meu tempo, mas a gente está aí para... Tudo bem, Paulo Clias, os cumprimentos. Claro que todos gostariam de te ouvir muito mais, mas o tempo aqui... Para suas considerações finais, doutor Paulo Clias. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Primeiro ponto, quer dizer, o Leonardo fez uma brincadeira, né, de que somos todos privilegiados. Eu sou servidor público, mas, como diz um amigo meu, me inclua fora dessa, porque eu não me considero privilegiado, tá certo, em razão da realidade da sociedade brasileira. Quer dizer, eu passei por um concurso, foi um concurso muito difícil, eu pertenço a uma carreira dos especialistas de políticas públicas e gestão governamental, que presta um serviço importante para a sociedade brasileira em áreas estratégicas do Estado, como outros que estão aqui na mesa e, eventualmente, aqui no plenário. O problema não é que o Paulo Clias vai se aposentar com vencimentos X ou Y. A gente está trazendo um debate que é o debate da desigualdade profunda da sociedade brasileira. Aí, perfeito. Quer dizer, então, um advogado da União, um delegado da Receita Federal, um promotor, um juiz, ganhar X vezes acima do salário mínimo, esse é o retrato da nossa sociedade, é um retrato da desigualdade. Agora, a gente não vai resolver isso fazendo um discurso oportunista e demagógico de falar do salário mínimo ou de que, na média, os que trabalham no Brasil recebem menos do que um salário mínimo. Porque, no limite, Leonardo, então, eu sugeri, você abra mão do seu salário, passe a viver com um salário mínimo, que é a realidade da maioria da população, e você está dando uma contribuição, então, para resolver o problema fiscal brasileiro. Não é assim que a coisa funciona, infelizmente. A gente tem que ter medidas de aperfeiçoamento da desigualdade, de redução dos níveis extremos de concentração, para que a sociedade dos nossos sonhos seja construída. Porque o Roberto, ele tem razão, ele fala, existe um problema fiscal. Concordo, todo mundo reconhece que existe o problema fiscal. Agora, a questão é saber como a gente resolve o problema fiscal. Porque, então, no limite, ok, não, na hora que o Paulo se aposentar, ele deixa de ter o salário que ele recebe hoje e vai passar a receber um salário mínimo. Perfeito. Aí você resolve o problema fiscal, porque o meu impacto previdenciário no longo prazo está resolvido. Mas não é assim que a coisa se monta. Vejam, o argumento da crise fiscal já foi apresentado. Quer dizer, por que a reforma da Previdência passou a ser discutido com tanta emergência, entre aspas, a partir de 2016? Porque a reversão das contribuições da receita previdenciária aconteceu a partir de 2015, com o início dessa ladeira abaixo do desemprego. As empresas falindo,
a redução da atividade econômica, você não tem a contribuição patronal. O trabalhador desempregado, 13 milhões de desempregados, 27 milhões de desalentados, cai a contribuição do trabalhador também. A sua folha de trabalho não dá conta disso. Felizmente, não é um problema, as despesas se mantêm, porque esse é um colchão que reduz os efeitos deletérios da crise e da recessão. Agora, então, queremos olhar as contas públicas para ver o que pesa? Vamos lá. Não é verdade que o que mais pesa é Previdência. Isso é uma mentira repetida N vezes. Por quê? Porque a gente fica preso à armadilha do superávit primário. Aí, desculpa, então, o economês, o financeiro, por que superávit primário? Porque se elimina as despesas financeiras do tratamento fiscal. Isso já estava desde 1995, logo depois do Plano Real, foi reafirmado com a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Emenda Constitucional 95 do congelamento reforça essa medida. Ou seja, nos últimos 12 meses, qual foi a conta mais deficitária do governo federal? Não foi a Previdência, porque a Previdência arrecada e gasta. A conta mais deficitária foi a conta de juros. Em 12 meses, isso está no Banco Central, qualquer um abre lá as contas do Banco Central e vê. O Brasil gastou exatamente 357 bilhões para pagar juros da dívida. E quantos desses bilhões tem alguma alicotazinha para vir para contribuir para a cota do sacrifício? Zero. Nos últimos 22 anos, que é quando a gente tem essa informação acumulada, agora não é no Banco Central, vocês entram no site da Secretaria do Tesouro Nacional. Nos últimos 22 anos, desde 97, o Brasil pagou 5,4 trilhões a títulos de juros da dívida. Quer dizer, isso aí, perto do número fatídico, né, que o Paulo Guedes apresenta do trilhão, não é nada. Até 2015, historicamente, no ano a ano, no mês a mês, o RGPS era superavitário, porque as receitas eram maiores que as despesas. Agora, contabilmente, não se apropriava esse superávit para fazer um fundo de caixa, entre aspas, para resolver problemas da crise, como a que a gente está apresentando agora. E qualquer país desenvolvido do mundo, eu repito, Estados Unidos, Canadá, a União Europeia, eles já superaram essa visão tacanha de que se resolve com corte de despesa. Não! No momento da crise, como eles viveram e como a gente está vivendo, o Estado tem que sair gastando. Eu sei que tem muito economista que fica, né, tendo arrepios quando fala isso do Estado gastar mais, mas é isso. O Estado tem que gastar mais para exatamente o que no economês a gente chama de medidas anticíclicas, ter uma ação para superar a crise, porque no futuro, como nos últimos 20 anos, ele vai ter mais arrecadação e a questão fiscal vai se resolver. Por isso que essa proposta ela é regressiva, ela reduz a renda das pessoas de menor capacidade na nossa sociedade. Ela reduz a renda dos rincões. Mais de 80% dos municípios dependem da renda dos aposentados, seja do RGPS, seja dos servidores federais, estaduais e municipais. Então, para fechar, eu chamo a atenção. É importante que esse debate aconteça de fato. Eu acho que precisaria ser estendida essa fase de discussão aqui no Senado. Por quê? Porque a gente precisa atentar aonde estão exatamente os privilegiados. Não sou eu que é o privilegiado, não é o juiz Moro que é o privilegiado, não é o Leonardo que é o privilegiado. Os privilegiados, de fato, eles não estão nem no RGPS, nem nos regimes próprios. Eles estão fora, porque eles fazem apenas a sua vida da sua aplicação em atividades financeiras. Muito obrigado.